Construir marcas fortes não é uma tarefa nada fácil. Prova disso é o número limitadíssimo de empresas que conseguem realmente ter sucesso no tema. No episódio dessa semana, chegou a hora da gente bater um papo sobre esse assunto, os atalhos para construir marcas fortes, erros que as empresas cometem, dentre outras coisas. E o nosso convidado para isso é o Rafael Polacchini, consultor e executivo de marketing com mais de 20 anos de experiência na área, né? E ex-CMO de grandes marcas como Habib's e Grupo Madeiro. Então, para quem quer saber tudo sobre branding, fica por aí até o final que o episódio está imperdível. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Raise the Bar, o programa de entrevistas sobre os principais cases, tendências e boas práticas de vendas e marketing do momento, divulgado toda terça-feira às 19 horas, no YouTube e em mais de 10 plataformas de podcast diferentes. Para quem é novo ou nova por aqui, esse programa é um oferecimento da For Sales, maior consultoria de Executive Search de vendas e marketing da América Latina. Então, para quem está precisando recrutar e selecionar as melhores pessoas dessas áreas, não pensa duas vezes e corre lá em forsales.com.br. Muito bem, para começar, queria te dar muito boas-vindas aqui, Rafael. É um prazer enorme estar te recebendo e falando desse assunto tão bacana, né, Maurício? Olá, Rodrigo, Maurício, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês, batendo esse papo. Muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos, meu caro. Como é que você está, Maurício? Tudo bem? Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, Rafael? Animado para o nosso bate-papo, um tema super relevante, né? Super bacana de conversar, então estou bem entusiasmado aqui para o que vai sair da nossa conversa hoje. Rafael, faço das palavras do Rodrigo as minhas, seja muito bem-vindo. Para a gente começar, conta um pouquinho para a gente a tua visão, né? Por que você acha que o branding é tão importante para segmentos tão concorridos, né? O que o branding traz de diferenciação para negócios que estão inseridos em mercados concorridos? Para a gente fazer um pano de fundo aqui para nossa conversa começar, conta um pouquinho para a gente. Claro, bom, eu trabalho há mais de 20 anos com marketing. Eu sou designer de formação, né? Depois eu me especializei em marketing e eu desenvolvi uma carreira ligada à gestão de marketing, de branding, de vendas, sempre no segmento de varejo, especificamente no food service, né? Eu tive passagens pelo Grupo Madeiro, trabalhei com as marcas Madeiro, Jerônimo, também no Grupo Habib's, que além da marca Habib's tem a marca Ragazzo, onde eu fiquei mais de 15 anos. E atualmente eu sou consultor de marketing para algumas marcas, né? Mas toda a carreira atuando de maneira 360 nessa visão de construção de marca, desde o comportamento do consumidor, estratégia de produtos, canais, né? A transformação que passou o food service com a aceleração do delivery, sempre buscando criar aí uma simbiose entre construção de marca e performance de negócio, que eu acho que no final do dia é o objetivo de todo grande negócio, né? Uhum. E você citou, por exemplo, duas passagens suas, Habib's e Madeiro. Empresas que, embora estejam no mesmo segmento de food service, atuam com públicos bastante distintos, né? E o que você, falando de branding, né? Qual o papel do branding para o Habib's? Qual o papel do branding para o Madeiro? É o mesmo? É diferente? Como você atua nessas pautas em cada uma dessas passagens? Conta um pouquinho para a gente, se tem essa diferença e qual ela é. Não, eu acho que o papel do branding é importante para qualquer grande marca, né? Principalmente marcas que estão presentes em todo um território, com grande capilaridade, que demanda grandes fluxos de clientes, ou seja, isso eu acho que é importante para todas as marcas. Mas uma coisa que eu digo muito é que criar posicionamento de marca, né? Construir valor, uma marca relevante, tem muito a ver com você entender de fato aquilo que o seu público deseja, aquilo que o seu público necessita, e através disso você criar uma narrativa que seja capaz, né, de gerar valor nesse público, ou seja, são marcas bem distintas, né? Eu até comento, o Madeiro ele tem uma tradição muito grande de excelência operacional. Num determinado momento, a gente estava trabalhando muito forte o delivery, e uma das coisas que fez muita diferença foi essa excelência operacional. Então, eu também digo que construir marca ela é uma coisa muitas vezes empírica, ela não é uma coisa teórica, ela é uma coisa prática, né? Não necessariamente
é com propaganda, com comunicação. Acho que a marca está em tudo tudo que o cliente vê, tudo que o cliente toca. Então, eu acho que cada marca tem a sua característica, porque cada marca precisa encontrar um público e construir relevância para aquele público. E o tema do branding ele é um tema já relativamente antigo, mas que recentemente ele tem ganhado um destaque adicional em função dessa característica da poluição, da, do aumento da quantidade de marcas, de mídia, né? Uhum. De que forma que isso muda? A forma de fazer branding mudou ou não nesses últimos anos, nesse contexto ali de excesso? Podemos chamar de excesso de comunicação, excesso de estímulo. Mudou alguma coisa a importância, a forma de fazer? Comenta um pouquinho desse panorama do tema, né? Perfeito. Bom, na verdade, eu acho que tudo muda o tempo todo, né? Essa acho que é a grande complexidade de quem trabalha buscando conectar marcas aos consumidores. Eu acho que essa hiperconectividade, né, que a gente vive, essa enxurrada de informação que a gente recebe da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, ela gera uma necessidade muito maior de você ter relevância. Hoje as pessoas elas se importam mais com o papel da marca para além da simples transação comercial, né? Muitas pessoas realmente buscam aí uma conexão mais emocional com a marca. Isso tem a ver com valores, isso tem a ver com propósito, e isso tem a ver também com a forma como você consegue criar uma narrativa. E eu acho que a grande complexidade que surge com essa infobesidade, né, esse excesso de informação que a gente tem todos os dias, é o desafio de cada vez mais você gerar relevância, né? Não adianta mais você ter aquela propaganda tradicional, é necessário você abraçar essa complexidade, né, de meios de comunicação, de características de mensagem, muitas vezes até de você fazer ali uma certa adaptação determinado público e o momento que você está falando, ou seja, entender muito da jornada do teu consumidor. A complexidade ela é cada vez maior, mas também eu acho que sempre surgem novas possibilidades, né? À medida que vem as complexidades, eu acho que surge também uma oportunidade das marcas terem uma conexão um pouco mais real com o consumidor, né? Furar a bolha ali daquilo que é um posicionamento de produto, um posicionamento de negócio, buscando, obviamente, ali uma transação comercial, mas poder entregar um pouco mais de valor e poder contar uma história mais atraente que tem a ver com aquilo que você acredita. Uhum. E trazendo para o campo prático, talvez da sua experiência ou das empresas com as quais você está atuando como consultor, né? Ou empresas que tenham feito isso de uma forma muito relevante, né, Rafael? Traz exemplos práticos de marcas que conseguiram entregar essa proposta de valor que você comentou aqui, quais são, enfim, para a gente tentar aterrizar para quem está nos escutando, como fazer isso na prática, através de exemplos. Eu acho que, bom, trazendo um pouco da minha experiência, né, a gente estava num momento de reposicionamento do Habib's, a gente vinha fazendo um trabalho bastante estratégico de marca, e num determinado momento a gente também estava ali num planejamento estratégico definindo as campanhas, o calendário do ano, e eu sempre digo que é necessário as coisas serem autênticas, né? A gente se viu ali numa situação que o posicionamento do Habib's ele tem muito a ver com mesa cheia, galera, família, né? Aquela coisa, prato cheio de esfirras, é um momento ali de confraternização, e a gente tinha um posicionamento que era o chama todo mundo, e a gente entendeu que precisava conectar um pouco mais a nossa proposta promocional, né? Aquilo que a gente fazia como estratégia de vendas, aquilo que realmente as pessoas enxergam a marca, ou seja, a gente vende mais do que esfirra. E aí a gente relançou o rodízio de Bibi Esfirra, fazia muitos anos que não acontecia mais, e de repente a gente viu o salão cheio, um monte de jovem, aquela mesa cheia. Eu acho que o grande ponto é que um posicionamento de marca, para ele ser um sucesso, para ele ter de fato profundidade, conseguir tocar e mobilizar as pessoas, ele precisa ser autêntico, ele precisa partir de verdades da marca, né? Muitas vezes isso começa a ser construído até de maneira empírica, quando a marca é mais jovem, pelos valores, pela cultura dos fundadores, e depois você vai, obviamente, fazendo um trabalho de revelar essas verdades sobre nova ótica para construir um pouco de valor. Eu acho que no food service, assim, existem marcas que apontam seu posicionamento para diversas frentes e que eu acho que
são marcas que são reconhecidas por aquilo que elas fazem. Isso por si só, eu acho que já é um indicador de sucesso, né? Então obviamente, você tem um top of mind na categoria que é McDonald's, que eu acho que faz um trabalho brilhante há muitos anos, com consistência, né? Entendendo o que o McDonald's é para as pessoas de fato. Mas a gente tem inúmeros outros exemplos. A gente vê um Burger King, que é uma marca que já é mais questionadora, que abraçou um público e que vê isso de uma maneira quase que inabalável, né? E tem o seu valor também, é um case de sucesso. Até mesmo marcas que trabalham menos a comunicação, que é um tema que eu trouxe aqui na abertura, mas que trabalham construção de marcas sobre uma ótica de muita solidez na experiência, né? De muita excelência, de realmente entregar aquilo que o cliente espera e trabalhar isso de uma maneira bastante interessante. Agora, fora desse segmento, aí eu acho que tem marcas icônicas, né? Eu, particularmente, acho que a Ambev faz um trabalho brilhante com as suas marcas, né? A Corona, eu acho que tem sido um case recente que vem emplacando aí campanha após campanha que chama a atenção do público. Eu acho que seriam muitos exemplos aqui, daria para a gente citar vários, mas eu acho que o mais importante de tudo é entender o seu público, né, entender os seus diferenciais e tentar conectar isso de uma maneira genuína. Sabe que você falou, em determinado momento da sua fala, você trouxe um aspecto que eu fiquei refletindo sobre, né? Você falou que o Burger King escolheu uma estratégia questionadora e realmente é muito claro esse posicionamento deles. E hoje a gente vê dois tipos de marca, né? A marca que foge do conflito e que evita o conflito e a marca que quer o conflito. E qual é o caminho certo, né? Essa pergunta eu me fiz aqui e eu não tenho uma resposta. Acho que posso ouvir a resposta de vocês dois, qual que é a visão de vocês, né? Mas é uma pergunta interessante de se fazer, né? Porque às vezes a marca que não se posiciona, ela também é uma marca mais do mesmo, assim, ela é sem sal. E a marca que se posiciona, ela ganha a simpatia de quem de fato pensa como ela, né? Então, qual que é o caminho que mais vale a pena apostar quando se trata de branding? Vocês têm uma resposta para essa pergunta ou não? Bem, eu acho que não tem, né, na verdade, uma estratégia certa ou errada, porque eu acho que estratégia é uma coisa muito plural e, além da característica ali da categoria, do setor, você também precisa se pautar nas verdades da marca, né? O fato é que eu acho que nesse segmento, que era um segmento, principalmente no Brasil, né, dominado por McDonald's em todos os aspectos, dominado em capilaridade, dominado na questão do top of mind, uma marca super querida, sempre entre as marcas mais admiradas do Brasil, uma marca que era uma marca entrante, isso já passou alguns anos, mas eu acompanhei um pouco dessa chegada, eu acho que faz muito sentido você adotar uma postura mais questionadora e abraçar um público, né, um público jovem, um público que se identificava na comunicação da marca, no que a marca está puxando, né, de pautas, de territórios, de conversas, e crescer muito, né, a partir desse público. A gente sabe que o Burger King ele tem aí índices de marca muito relevantes, né, em questão de conhecimento, de preferência entre os jovens. Então, acho que nesse caso, sendo aqui um pouco de engenheiro de obra pronta, pareceu uma estratégia muito acertada. Mas, obviamente, isso envolve risco, envolve aí sempre uma linha tênue entre o que você está fazendo e você vai ter que ser fiel aos seus valores, porque vão ter os haters, né? Vão ter aquelas pessoas que vão questionar a tua estratégia. E acho que também é a questão que você falou da autenticidade, né? Fazia sentido para eles gerar um awareness, né? Focar em awareness, porque afinal de contas tinha um player competidor que já dominava assim, massivamente o mercado. Então, se eles fizessem mais do mesmo, talvez eles não fossem ter o resultado que eles precisavam, mas ao passo que era uma campanha de awareness, ela era autêntica, né? Você conversa com as pessoas do Burger King e você vê que esse é o DNA da empresa, né? Não é uma campanha só para gerar awareness, é porque a cultura interna deles também é assim, as pessoas que estão lá também compartilham dessa visão, então traz um quê de autenticidade, né? Aí acaba funcionando. Eu ia falar, eu ia pegar exatamente nesse ponto, porque me parece, assim, olhando esses cases que mais se destacam no mercado, me parece que aqueles que despontam são os que juntam uma boa ocupação no plano estratégico,
né? Então, quer dizer, ele enxerga a lacuna estratégica do segmento, né? Onde que está a estratégia competitiva disso aqui, né? Se posicionar como o entrante desafiante, né? Enfim, qual que é a estratégia competitiva e sobrepor ela com a identidade realmente da empresa e tentar achar essa convergência, né? Sim. E aí, quando a empresa encontra, me parece, de novo, olhando para cases de mercado, muito mais do que para teoria pura, que não é minha especialidade. Mas me parece que quando a empresa acha esse ponto de equilíbrio entre a lacuna a ser ocupada no plano de guerra versus que tem correlação com a identidade real da empresa, essa luta legítima, essa luta autêntica que acaba funcionando, É. né? No caso do Burger King, eles juntaram nessa, que nem se falou, né, Maurício, a ocupação, né? Qual que era a posição mais inteligente? Era ser o desafiante, e com, de fato, uma verdade em relação à marca, né? E a questão aí é que a gente estava até falando disso no almoço, né, Maurício? Até uma coisa que eu queria perguntar para o Rafael. O quanto que as empresas devem surfar tendências ou não, né? Acho que tem um limite, porque não é uma linha muito clara entre autenticidade e não autenticidade, entre ser ou não ser, né? Não tem uma linha muito clara no branding, assim, uma delimitação. Até que ponto a empresa tem que surfar algumas tendências, né? A gente estava falando, por exemplo, da tendência dos eventos corporativos virarem metade entretenimento, metade conteúdo, né? E o quanto que uma empresa séria, que tem uma proposta de valor mais técnica, como é o nosso caso, por exemplo. A gente é uma empresa que tem um compromisso metodológico, uma abordagem científica com as coisas. O quanto que uma empresa como a nossa deve ou não incorporar uma abordagem mais de entretenimento versus conteúdo, né? Qual que é a tua opinião sobre esses limites aí do branding? Eu acho que os limites, muitas vezes, quem dá é o cliente, são as pessoas, né? É sempre muito importante a gente, para estar construindo uma marca, ou para se manter atual e relevante dentro de um segmento e na cabeça das pessoas, você está evoluindo e acompanhando essas mudanças de hábito, essas mudanças de cultura, né? Eu acho que a escuta do cliente é sempre mais importante, você saber para onde estão indo as pessoas, porque aí faz muito sentido dentro daquilo que você acredita, que você responde a essa dor, né? Você evoluir também. Eu acho que um grande erro que acontece muitas vezes é quando muitas marcas começam a olhar demais os seus concorrentes, né? Começam a ser seduzidos ali por uma série de novidades, de trends e de assuntos e acaba não tendo muito critério, acaba virando um camaleão que tenta se adaptar aí a todo tipo de contexto, todo tipo de conversa. Aí eu acho que é justamente onde você perde a autenticidade e onde você pode estar até sendo lembrado, mas você não está deixando muita coisa, está às vezes até confundindo um pouco a cabeça daqueles clientes ou das pessoas, né? Então eu acho que eu sempre defendo muito a questão da criatividade e da inovação, né? Eu acho que a criatividade ela gera conversa, muitas vezes ela gera impacto, tem uma série de campanhas bem-sucedidas que o principal fator de sucesso é a criatividade, a forma como aquilo foi apresentado, muitas vezes até uma própria campanha, né, um filme. E eu também defendo a questão da evolução, mas eu acho que uma coisa que a gente sempre tem que buscar em branding é trazer novas formas, né, formas criativas, novidades, mas sempre reforçando aquilo que você acredita, porque senão acho que acaba virando uma colcha de retalho. Então acho que não é muito sobre um processo que você olha todas as tendências, olha os concorrentes, e um processo muito mais centrado naquilo que é o hábito do teu cliente, aquele desejo, a necessidade dele. Sim, interessante isso que você falou, porque se a gente, como marca, né, ficar constantemente surfando tendências, me parece que a gente tem uma construção de marca mais eletrocardiograma, né? A tendência vem, a gente gera um awareness, aí a gente desce
essa percepção de marca e vem uma outra tendência, a gente surfa. Então, é uma construção de marca meio eletrocardiograma, mais baseada em awareness do que em conexão, né? Quando a gente foca numa crença, algo que é autêntico da marca, a gente cresce de uma forma mais exponencial e constante, né? Porque a gente não está dependendo da tendência. Nós fizemos 2 episódios atrás, a gente fez um episódio sobre o case da Heineken, né? O crescimento acelerado da Heineken no Brasil. Foi muito legal e nos chamou a atenção. Quem quiser assistir, inclusive, volta 2 episódios aí, assiste lá que o case tá, a entrevista com o Ricardo tá muito legal. E a gente falou dessa explosão da Heineken no mercado pautada em branding, Maurício. E inconsistência, né? Porque hoje, se a gente parar para pensar, várias marcas de cerveja, elas se associam a eventos de uma forma transacional. A Brahma já patrocinou lá o Campeonato Brasileiro, mas patrocinou uma vez e passou, né? Hoje não tem mais como tu pensar em Champions League sem tu associar com a Heineken. Então é um exercício de constância, né? De construção ano a ano, eles sabem muito bem o que eles querem e eles continuam apostando naquilo e melhorando a experiência deles com a Champions League todo ano. Então, muito interessante conectar as pontas e ver que às vezes ficar só surfando a tendência também é muito eletrocardiograma, né? A marca, opa, todo mundo fala, depois ninguém mais fala, aí surge uma tendência, todo mundo fala, depois ninguém mais fala. Então, assim, a gente precisa também construir estratégias que sejam um crescimento exponencial e contínuo, né? Então, surfar a onda é um pouco arriscado por causa disso, né? Sem dúvida. Muitas vezes surfar a onda acaba sendo uma busca por audiência, né? Por impacto, por um viral, né? Por uma mídia espontânea. Eu acho que, de novo, dentro ali dos limites do que a marca acredita e do que ela quer construir como reputação, faz muito sentido você tentar alguns atalhos aí para entrar em conversas e gerar impacto, mas voltamos a dizer aqui, né? Não adianta isso se no final do dia o que sobra não é o que você quer construir para a tua marca. Excelente ponto. E aí, talvez ajude a dar uma explicação complementar aqui em relação ao que você já falou, Rafael. Na tua visão, o que está por trás daquelas marcas que elas já surgem com uma estratégia de branding genial, né? Você tem, por exemplo, pequenas franquias que surgem, que parece que o dono da franquia, a dona, enfim, os fundadores, eles têm uma visão extremamente aguçada, assertiva, e a marca parece que ela já entra muito forte, com um posicionamento muito forte. Dá um exemplo aqui no Sul, que é a Taste Salad, né? Que é uma franquia de salada aqui. Eles são inabaláveis na proposta, assim, parece que está tudo conectado em termos de marca. Eles têm uma visão de meio ambiente, eles têm uma visão de diversidade, de vegano, de vegetariano, Então, parece que está tudo... Você vê uma certa verdade por trás do que eles estão falando, né? Uma autenticidade, O que faz uma marca surgir com tanta força? Porque do outro lado parece que tem empresas centenárias que nunca parece que elas estão falando a verdade. Parece que elas são uma casca fina, assim, um verniz, né, que esconde a realidade. Nunca está realmente passando algo verdadeiro. Da onde que surge essa verdade, essa essência, essa intensidade de marca? Eu acho que isso, assim, de uma maneira geral, né, ou seja, que generalizando um pouco, não só pegando só este exemplo, eu acho que as marcas que nascem, né, sabendo, ou melhor dizendo, aqueles negócios que nascem sabendo como responder aos desafios ali da categoria e que tem em mente uma proposta de valor única, elas largam na frente, né? Porque, de novo, o trabalho de construção de marca, muitas vezes, ele é empírico. Ele começa sem uma equipe de marketing, sem um trabalho de comunicação, ou até mesmo alheio ali a uma grande estratégia, né? Mas nasce a partir ali de valores e crenças. Então, eu acho que ele é 100% prático, né? E acontece todos os dias, é assim que funciona. Então, essas marcas que nascem entendendo da categoria, buscando se posicionar de uma forma única, entendendo ali um ponto de vista cultural das pessoas em relação àquela categoria, que tipo de quebra de lógica que ela pode
trazer com essa marca, né? Que tipo de novo comportamento ela quer gerar? São reflexões que são reflexões, inclusive, de metodologias de construção de posicionamento, mas que é muito comum você ver marcas que nascem com isso muito enraizado e com essa crença de construir e gerar valor a partir disso, e marcas que nascem muito mais pautada em operação, muito mais pautada, às vezes, numa expansão, num processo de franchise ou coisas do tipo. Então, acho que isso tem a ver com a origem, de fato, né? Principalmente no sentido daquelas que despontam como um grande case ou apresentando uma coisa muito diferente. Lógico que qualquer marca, ela tem um processo, eu digo que é um filme, né? Não é uma fotografia. Então, é muito difícil você construir aquela reputação que você deseja em pouco tempo ou com ações isoladas. É preciso você ter ali todos aqueles pontos de contato que a gente fala, né? Que é tudo que o cliente vê e tudo que o cliente toca. Tudo é posicionamento. Então, eu acredito que toda marca ela possa encontrar um caminho, mesmo ali num momento já de pivotar um pouco um modelo de negócio ou um trabalho de construção de marca, mas os que se destacam mesmo e que saem na frente são negócios que têm ali valores e premissas, propósito, né, melhor dizendo, bastante enraizado desde o dia número 1, assim. É bem interessante essa reflexão, né? Eu até aqui aprofundaria ela, que talvez o motor propulsor disso, né, da empresa que consegue chegar nesse lugar de marca autêntica, com uma proposta clara e verdadeira, talvez ela seja reflexo da fundação da empresa, né? De lá onde tudo começou. Tu tem um empreendedor que talvez ele não tenha um propósito claro ali desde o começo, porque os propósitos eles emergem das empresas, né? Não adianta achar que também tu vai ter um propósito antes de começar e que aquilo ali vai se concretizar, mas pelo menos tu tem uma intenção. É uma interação. Uma intenção muito clara. A intenção do meu negócio é levar saudabilidade para as pessoas e, como consequência, eu ganhar um dinheiro. E talvez tenha negócios que começam com uma visão de lucro. Eu estou montando isso porque é um segmento que dá dinheiro, porque eu vou ter ganhos financeiros. Vai ser difícil tu emergir um propósito com esse começo. As outras empresas que têm a verdade, elas podem não ter o propósito claro, mas ele vai surgir, ele vai aparecer lá ali na frente, porque o negócio surgiu de uma ideia que vai além do dinheiro, né? Que vai além do lucro. Então, assim, eu acho que também tem um pouco de reflexo. Não que uma ou outra empresa não possa criar o propósito ao longo do caminho e refinar isso, né? Não, mas faz sentido o que você está falando, porque é um processo interativo, né? Onde ou os fundadores vão interagir, a empresa vai mudando os fundadores vão mudando a empresa eventualmente passa de mão, né? Passa de gestão. Então, essa interação ela vai, às vezes, criando uma alma ao longo do tempo, ou tirando a alma, Exatamente. né? Então, de fato, é um pouco isso. E tem um pouco a ver também com o autoconhecimento da pessoa que está fundando a empresa. Quer dizer, se a pessoa tem um autoconhecimento maior, ela tem uma propensão a ter clareza dos valores dela, do que ela quer com o mundo, com as interações dela de negócio, com as interações pessoais. Isso já cria um repertório de valores mais claro no negócio. Tem também algum tipo de relação com esse aspecto Até, Rafael, antes de você responder, não esquece da pergunta do Rodrigo, mas vou fazer um adendo, porque eu acho até, inclusive, que no segmento no qual você é um especialista, que é o no food service, muitos negócios dão errado, inclusive pela romantização do branding, né? Às vezes existe um olhar excessivo de branding e pouco de operação. Falta de conhecimento. Tem a verdade, tem o propósito, mas tem um baixo conhecimento de operação, e food service é um business 200%, não é 100% de operação. Então, tem que conseguir casar as duas coisas para o branding funcionar na prática. Mas, enfim, é importante só essa ressalva. Desculpa interromper a pergunta. Eu acho que, com certeza, tem a ver, né? Desde da questão ali de skill dos fundadores, de perfil mesmo, de background, mas principalmente de repertório, né? Eu acho que um erro que às vezes é muito comum, né, a gente enxergar, são pessoas que acreditam demais ali naquilo que ela está fazendo, naquele produto que desenvolveu, naquele conceito,
mas isso é um trabalho que está sendo feito de dentro para fora, né? Não está sendo feito a partir do que é o desejo e a necessidade das pessoas, que eu sempre bato nessa tecla. Então, eu acho que tem muito a ver com a característica, principalmente naquelas marcas que ainda são lideradas familiares ou lideradas aí pelos seus fundadores. Logicamente, quando a empresa passa a ter uma gestão, ou seja, faz essa transição, ela passa a ter outras características, mas tem muito a ver, e eu vi isso na prática ali na minha carreira, e vejo até hoje, é uma coisa muito interessante de poder viver nas consultorias, que é justamente ali o DNA dos fundadores e das empresas, como a gente percebe que é diferente, né? E eu acho que, até pegando o gancho, né, complementando a pergunta, além da crença dos fundadores, né, existe a forma como isso é interpretado no dia a dia. Então, muitas vezes empresas que acreditam que a comunicação é o principal fator, né? Tem empresas que acreditam que a operação é o principal fator, tem empresas que acreditam que o produto é o principal fator, e isso acaba moldando, bem ou mal, né, O ângulo, né? porque você realmente tem aquela coisa que é quase como uma força motora dentro da companhia, que você está enraizado na cultura, né? Eu trabalhei com marcas que têm muitas lojas, ou seja, tem muita gente envolvida no processo, e quando você vai de norte a sul do Brasil, visitando os restaurantes, visitando as operações, você sente como esse tema que a gente está trazendo, né, que é desde a origem, desde a crença da marca e da forma como ela é construída, ela gera a cultura da companhia, e isso reflete no final do dia para o consumidor, e também, obviamente, acaba refletindo na construção da marca, porque uma coisa não pode ser alheia à outra. Eu acho que o grande desafio é encontrar esse fio condutor, né, entre aquilo que a marca acredita, a crença dela, mas numa boa história que principalmente esteja conectado com os consumidores. Eu acho que esse é o grande desafio, e que marcas que tenham uma gestão mais independente, né, uma gestão mais multidisciplinar, acabam sendo empresas mais data-driven do que empresas que nascem ali do feeling dos seus fundadores. Isso é um tema fascinante, né? Inclusive, um tempo atrás eu estava lendo um artigo, agora eu não vou me lembrar onde que foi, que estava falando sobre o nível de persistência da cultura do fundador na cultura da empresa, mesmo quando o fundador morre ou sai da operação. Diz que tem um lastro ali de persistência cultural que às vezes passa 3 gerações, né? Então, a empresa, nesse raciocínio desse artigo, estava falando sobre a capacidade da pessoa incutir esses valores e os valores se manterem junto com o grupo de gestão ao longo de um tempo maior do que imaginado inicialmente, né? Aí eu queria, para a gente também não fugir do tema, eu queria voltar numa questão que eu acho que sempre ocorre muito para quem pensa em branding, sobretudo de um ponto de vista mais prático, né, de geração de negócio, de concorrência, de competitividade, que é o quanto que o branding de fato está ascendendo ou não na agenda do marketing. Da onde que surge minha pergunta? Há muito pouco tempo atrás e até hoje se pergunta muito quanto que as pessoas vão estar dispostas a pagar mais para ter um produto ecologicamente sustentável, pagar mais para ter uma empresa engajada social, para comprar de uma empresa engajada socialmente. Tem todo um questionamento que nos últimos anos a gente começa a ouvir que as pessoas estão cada vez mais propensas a pagar para. No episódio da Unilever Food Solution, a entrevistada trouxe para nós uma pesquisa que comprovava que a geração os millennials é a primeira geração que de fato aceita pagar mais por um produto ecologicamente correto. Nós, como geração X, geração Y, a gente tem um apreço pelo aquilo que é ecologicamente mais correto, oportunistas. mas a gente não está disposto a pagar mais por isso, né? Aí, Ela trouxe esse estudo. O que eu queria perguntar no final do dia é o seguinte, né? O quanto que o branding de fato vai continuar crescendo em importância nessa linha desses dados que ela trouxe,
a ponto de virar um denominador entre o sucesso e o fracasso. Quer dizer, ele tende a virar realmente o camisa 10 ali do marketing, porque já há muitas e muitas décadas se fala disso, né? O branding, a marca, o poder da marca, a marca é tudo, marca no longo prazo vende 20 vezes mais do que fundo de funil, do que mídia paga. Então você tem toda uma retórica já de décadas defendendo o branding, e parece que nos últimos anos alguns dados têm apontado para isso. Branding vai virar o camisa 10? Essa é a minha pergunta no O final do Neymar. dia. Não, o Neymar daí aí não sei se o Messi, ele vai virar o Messi aqui, Eu diria que deveria, tá? Eu não sei se vai. O que eu acho é que, até antes de responder de maneira prática, eu acho que existe, às vezes, alguma confusão, né, entre o que é branding, o que é construção de marca, de fato, e o que é uma fatia disso, que pode ser propaganda, pode ser comunicação, pode ser um discurso um pouco mais institucional, né? Eu acho que o branding, quando ele é incorporado como a alma do negócio, né, aquilo que a empresa acredita, aquilo que está conectado com o que os consumidores estão buscando, que tem poder de gerar tração para o negócio, ou seja, está no caminho certo, mas ela permeia tudo que a marca faz, né? Ou seja, em qualquer decisão, por mais crítica que ela seja, qualquer assunto mais que envolva mais risco, você colocar a alma do negócio, o branding, em primeiro lugar, eu acho que aí sim deveria ser camisa 10. Porque eu acho que muitas vezes, né, existe uma certa romantização da publicidade, da propaganda, de pedaços do marketing como se fosse tudo e como se fosse capaz de guiar um negócio. Então, a gente volta um pouco naquele tema. Eu acho que branding deveria ser o camisa 10. Eu acho que marketing, né, os CMOs têm tido cada vez mais um papel estratégico nas companhias, vem crescendo esse papel, porque cada vez mais as empresas estão entendendo que precisam se conectar com seus clientes e que isso é uma troca e que é preciso ouvir e é preciso também comunicar da maneira assertiva. Então, quando o branding é incorporado como aquilo que a gente acredita, né, aquilo que a gente faz, aquilo que não é negociável, aquilo que a gente nasceu para realmente entregar de diferente para o nosso cliente, aí eu acho que deveria ser sim a camisa 10. A propaganda em si, a comunicação, aí eu acho que é algo que é importante, faz parte da estratégia, mas não é o todo. Muito bom. Rodrigo, posso puxar aqui a claro. última pergunta aqui para a gente encerrar? Rafael, para a gente fechar aqui com chave de ouro, tentando deixar uma mensagem para o pessoal que nos acompanhou até aqui. Falando de branding, né? Que 3 dicas práticas, 2, 3 dicas, enfim, as principais dicas práticas você deixaria para quem quer criar uma marca forte em segmentos com bastante concorrência? A primeira dica né, se concentre naquilo que o seu cliente deseja e necessita e busque gerar valor a partir disso. O branding está em tudo, então o que o cliente toca, o que o cliente ouve, o que ele sente. Construção de marca é uma experiência multissensorial, independente do setor, né, independente da categoria. Então, escute sempre seus clientes e, obviamente, também quem não é cliente. Acho que a segunda dica construção de marca não é do dia para a noite, então é preciso ser consistente, né? E consistência não quer dizer que você vai fazer tudo sempre igual, mas é transmitir sempre o mesmo, né? Sempre a mesma mensagem, sempre deixar sempre a mesma intenção de maneiras diferentes. Então, tem uma frase do Gabriel Pensador que diz assim: seja você mesmo, mas não seja sempre o mesmo. Né? É um pouco disso. Exatamente isso. É exatamente O isso. Maurício sempre surpreende com o repertório cultural dele. Ele sempre. Ele é bem transversal. Eu também acho que, assim, dentro do possível, invista em branding, né? A marca a médio e longo prazo, ela vende. Marca atrai cliente, marca te dá o desejo, te dá o direito, desculpe, de cobrar mais por um produto ou serviço. Ou seja, marca, de fato, como foi dito, ela ajuda a converter melhor aquela campanha, ela ajuda no preço, ela ajuda na rentabilidade. Então, eu acho que dentro do possível, todo negócio precisa ter um olhar estratégico e investir em branding.
E por fim, uma coisa que eu acho que tem sido muito assim, uma coisa que eu venho enxergando demais assim em alguns trabalhos e projetos que eu venho participando e desenvolvendo pense global, mas haja local, né? Eu acho que as marcas que mais conseguem se conectar com as pessoas são aquelas marcas que estão conseguindo ter um papel na vida dessas pessoas, se conectar de verdade. E isso passa pela comunidade local, passa por você realmente entender como você pode ir além daquela transação comercial e construir um pouco mais valor de uma maneira emocional, né? E não caia na armadilha de copiar os outros, né? Seja autêntico. Um bom posicionamento, ele revela verdades que já existem na marca. Muito Pô, bom, hein? legal. Playbook bem completo e bem sucinto. Pois é, muito boa conversa, Rafael. Olha, adoramos o papo aqui. Já vamos deixar o convite no ar para a gente continuar trazendo esse tema e você mantendo nossa audiência aqui atualizada dessas novidades. Um tema que a gente poderia trazer de volta aqui com o Rafael no futuro, Mali, seria falar de tendências de branding, né? Uhum. Fazer um conteúdo especial sobre isso. Então já fica aqui o convite no ar para você voltar aqui com a gente, né? Maravilha. Muito obrigado, viu? Adorei o papo, um prazer estar com vocês aí. E um abraço aí, Rodrigo, Maurício, muito obrigado. Nós que agradecemos, meu amigo. E para todos e todas que acompanharam o episódio até aqui, que nem o Maurício falou, a gente tem episódios bastante complementares de cases de empresas como a Heineken, a Unilever Food Solutions, dentre outros cases super bacanas, que podem ajudar vocês a ter contornos ainda mais amplos aí em relação a esse assunto, trazendo esse ângulo de case de um negócio, quer dizer, como que a empresa desenrolou tudo isso que o Rafael trouxe de boas práticas, tá? Então, por hoje é isso. Para quem gostou do conteúdo, fica o tripé, né? Curta, comenta, compartilha e nos vemos no próximo Raise the Bar. Até lá. Um abraço.